bom dia. Meus irmãos, como passaram a semana? Tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de Pedro, né? Uma história muito legal. E Pedro, ele é preso, né? E vamos ver o que aconteceu nessa história fantástica, onde o anjo vai até a cela e o liberta. Nós temos estudado a respeito da história da igreja. É importante a gente conhecer como tudo começou, porque afinal de contas o inimigo nunca deu trégua, né? O inimigo sempre foi opositor, sempre lançou cristãos no cárcere, né? Muitos foram mortos de várias formas. E a igreja até o dia de hoje ela tem sido perseguida, né? E a gente sabe de muitas histórias, né, acontecendo no mundo. E Pedro, no comecinho da história da igreja, ele passa por essa situação. E vamos ver junto comigo aqui o texto. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 12, vamos ler alguns versículos. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Olha que maldade, hein? E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Olha só, a gente vê Pedro sendo liberto da prisão, e ele achava que era um sonho, uma visão, alguma coisa dessa natureza. Mas na verdade era o anjo do Senhor que foi até a prisão e o libertou. Esse texto, que é o principal texto que a gente quer destacar aqui, é o que está em Atos 12:7. A gente sempre lê o versículo antes de fazer o comentário. É importante nós termos esse hábito. Sempre estudar a Bíblia, sempre quando formos falar a respeito de um assunto, a primeira coisa que temos que fazer é ler o texto. Porque nós temos que ser fiel às Escrituras, né? Nós temos que ser aquele crente bíblico. Isso é muito legal, muito importante. E o texto é esse aqui, ó. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha o poder, hein? Que anjo incrível. Agora, estava acontecendo uma coisa, né? A igreja estava orando. Quando a igreja persevera em um propósito de oração, os céus se movem
e os milagres acontecem. É como se a gente sinalizasse, né? Onde a gente acredita que Deus pode agir, né? A nosso favor ou a favor da igreja, ou num propósito especial de evangelismo, que era o caso na época, né? Então o propósito realmente era evangelizar as pessoas, né? Porque a igreja estava se formando ali, estava começando tudo ali, e a igreja, nesse propósito de oração, começou a orar por Pedro. Pedro era uma das pessoas chaves desse trabalho, né? Ele era um dos líderes da igreja na época. E veremos que Herodes estendeu a sua mão para perseguir e maltratar os crentes, né? Então sempre tem uma cabeça, né? Uma pessoa sendo manipulada pelo diabo. E ele chegou inclusive a matar a Tiago, né? Irmão de João, e prendeu a Pedro. Então Tiago foi morto à espada. Pedro era o principal líder do que eles chamavam seita dos nazarenos, né? A igreja no começo foi chamada seita dos nazarenos. Estava começando a incomodar não só judeus, mas também agora os romanos. Herodes mandou prender a Pedro, o líder dos apóstolos, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa como atração. Então ele queria ganhar a simpatia, né, das pessoas que se opunham ao trabalho evangelístico da igreja, inclusive Pedro sendo o principal, né, o líder deles. Então ele estava querendo agradar esse Herodes. Para Herodes, Pedro não era um prisioneiro comum, tanto que entregou a 4 grupos de soldados, com 4 soldados em cada grupo para guardá-lo. Então Pedro estava bem supervisionado ali, né? Ele não saía da vista de todos ali. E a porta de sua cela era vigiada por outros 2. O versículo 5 diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Que coisa, né? Imagine, Pedro ali, coitado, preso ali, mas a igreja orava, a igreja estava orando por Pedro. Você tem procurado orar em favor da igreja que você congrega, da igreja que é perseguida? A igreja precisa sempre se posicionar em oração. A igreja precisa sempre estar apresentando, né, o corpo de Cristo em oração. Nós às vezes somos muito egoístas em nossas orações. A maioria das nossas orações é pedido por nós mesmos. Mas esse capítulo revela, né, que eles estavam orando por Pedro, eles estavam preocupados com o seu líder. E nós também devemos orar pelos nossos pastores, né, pelos nossos mestres, orar pela direção da igreja, para que Deus nos dê graça, dê inteligência, guardar a família dos pastores, dos nossos líderes. A oração move o céu e traz vitória e livramento para a igreja do Senhor. A oração é o meio, é a arma que a igreja tem para fazer mover os céus, né, nesse planeta. E as cadeias caem, né? Enquanto a igreja orava em favor do apóstolo, o Senhor enviou um anjo à prisão. A cela foi iluminada e o anjo tocou em Pedro e o despertou dizendo: levanta-te depressa. E as correntes caíram das mãos de Pedro. E o anjo adverte, né? Ele dá uma orientação, ó, põe os sapatos, sandálias, né? E põe a capa, né? Cinge a sua capa nos seus ombros e vamos. Pedro é livre. Então o Senhor abre as portas e nos guia. O anjo do Senhor diz para Pedro segui-lo. Eles foram passando pela primeira e segunda guarda até que chegaram à porta de ferro e a porta se abriu sozinha. Você já imaginou os soldados quando acordaram? Ou soldados quando perceberam, né? Digamos assim, que Pedro não estava mais ali sendo guardado, né? Pedro já tinha saído junto com o anjo. Deve ter achado uma coisa impressionante, né? Porque isso para nós é milagre. Nós chamamos coisas sobrenaturais de milagre.
Você já vivenciou momentos difíceis em que achou que os planos do Senhor para a sua vida se acabariam? Às vezes a gente está numa situação tão complicada, né? E a gente fica aí desesperado. Mas as nossas orações, as orações dos nossos amigos, a oração dos nossos irmãos, inclusive a Bíblia fala, né, que nós devemos orar um pelos outros. Né? Há poder na oração, há poder de mudança. E o livramento de Pedro mostra, né, que os planos de Deus em relação a nós jamais serão frustrados. Deus tem um plano para a sua igreja, Deus tem um plano para a minha vida, um plano para a sua vida. Nós estamos sendo atingidos por essa pandemia. Há muitas pessoas desesperadas, né? Desesperançosas, mas Deus ele quer colocar na sua mente, no seu coração, a ideia de um propósito. Deus não colocou em nós o espírito do medo, né? Mas o espírito de fé, o espírito de perseverança, o espírito assim de querer vencer, buscar a vitória. O anjo conduziu Pedro até o lado de fora da prisão, mas ele não havia se dado conta de que era algo real, pois pensava ser alguma visão. E ele vai até a casa de Maria, pois os irmãos estavam reunidos ali, orando por sua libertação. Já pensou que surpresa agradável? A igreja ali orando, né? As pessoas preocupadas, e de repente Pedro ele bate na porta e ele chega até o lugar onde eles estavam. Eles estavam orando para Deus intervir em favor do seu servo, mas não acreditaram na resposta de suas orações. Deus pode responder nossas orações mesmo quando nossa fé é fraca e nossas dúvidas são fortes. É muito difícil acreditar que Pedro ia ser liberto, né? Tiago já tinha sido morto à espada, eles estavam orando por misericórdia, mas não imaginavam que o livramento ia ser daquela forma tão maravilhosa que o anjo demonstrou. Continue batendo, não desanime, continue batendo, tentando e insistindo, mesmo diante das barreiras e dificuldades ao longo do caminho. Jesus disse, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Ou seja, nós temos que estar sempre ali conectados com Deus. E se nós orarmos, pedirmos, Ele vai ouvir as nossas orações. A libertação de Pedro começou com um toque do anjo. Ele estava dormindo, quem sabe desanimado quanto ao seu futuro. Às vezes ele podia estar com medo ali, né? O toque do Senhor pode mudar as circunstâncias e orando as portas se abrirão. Eu tenho certeza que na sua vida, algum dia, em algum momento, Deus abriu as portas para você. Num momento difícil, num momento jurídico, ou num momento de enfermidade, ou num momento de problema de relacionamento, ou de estar abalado com as circunstâncias, ou problema financeiro. Deus é o Deus que abre portas no momento mais difícil. Deus é maravilhoso. Como Pedro, você já foi surpreendido por Deus? Você tem uma história? Você tem um testemunho, né? Eu acredito que sim. Nós somos cristãos, nós temos tantos testemunhos. Quantas vezes Deus veio ao nosso encontro, ao nosso socorro, não é verdade? E Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, que é o poder do Espírito Santo, né? Além daquilo que a gente pensar, né? Além daquilo que a gente pedir, Ele é poderoso para fazer além de tudo isso. Como o livramento miraculoso de Pedro do cárcere, nos mostra que Deus tem poder para nos libertar de todo e qualquer tipo de prisão. Qual a prisão que pode estar aprisionando você, né? Às vezes a gente está preso em alguma coisa. Tem pessoas que estão presos ao vício, tem pessoas que estão presos a outros problemas, né? Então aquilo que parecia impossível aos olhos humanos foi realizado pelo Senhor mediante as orações da igreja. Espero que Deus tenha falado com você nessa manhã. Lembre-se que oração é importante. Deus ele opera através da igreja.
Deus, Ele quer bênção para nossas vidas. Acredito que a história da igreja nós estamos escrevendo nos tempos de hoje, inclusive o Apocalipse também é a história da igreja, né? Até o momento do arrebatamento dela. Então nós estamos escrevendo o tempo da igreja, nós estamos vivendo o tempo do começo, do fim. Temos que estar firmes, nós temos que estar plugados, atentos, temos que estar meditando na palavra, temos que estar orando, nós temos que estar crescendo em graça e em conhecimento, né? Nós estudamos várias coisas a respeito do Velho Testamento, o ministério do Senhor Jesus, e agora nós estamos estudando a história da igreja no qual eu e você fazemos parte, né? E a forma como o diabo sempre trabalhou, né? Nós temos visto, ele vai repetir as mesmas estratégias, e nós, estudando a Bíblia, estudando os acontecimentos, vendo como Deus cuida da sua igreja, nós podemos alcançar mais fé, nós podemos acreditar mais, porque sabemos como o diabo trabalha, mas nós também temos visto os grandes livramentos e a ação de Deus junto com a sua igreja. Talvez em algum momento da sua vida um anjo tenha vindo até você e você sem perceber que era um anjo, pode ter feito algo incrível, algo maravilhoso na sua vida, algo que pode ter te ajudado muito. A Bíblia fala no Salmo 91, e dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Então, o Senhor é maravilhoso. Constantemente Ele vê nossas dificuldades, Ele vem ao nosso encontro. E o Espírito Santo de Deus que vive e opera em nós é aquele que ora, é aquele que intercede por nós, que mostra toda a situação natural que vivemos, a situação espiritual que não enxergamos. E Deus, Ele monta o plano certo, Ele monta o plano estratégico. Às vezes somos libertos de coisas, de problemas, de acidentes terríveis, antes mesmo de acontecer, porque muitas vezes Deus, através dos seus anjos, trouxe o livramento. A não ser que seja um momento para um propósito, né? Passarmos por algum problema, alguma dificuldade, porque às vezes Deus tem um plano para que nós possamos crescer no meio da adversidade, em fé, em graça. Eu conheço muitas pessoas que às vezes no hospital evangeliza o enfermeiro e ela se converte, evangeliza o médico e o médico se converte. Então Deus tem vários meios de levar a palavra. Que Deus abençoe você essa semana e que te guarde. E semana que vem nós vamos estudar mais um capítulo da história maravilhosa da igreja do livro de Atos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.